Fala, galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilos? Tudo jóia? Tudo bom? Moçada, chegou, galera, chegou a aula de síntese proteica, cara. Olha que beleza, né? É uma daquelas aulas mais pesadonas que a gente tem dentro da CITA, mas nós estamos aqui para as aulas pesadas, né? É isso que a gente quer. É isso que a gente quer. A gente não tem medo dessas aulas, não. A gente quer voar no pescoço delas, não é isso? Então vamos começar, vamos falar de síntese proteica? Então vamos. Só que tem uma coisinha. O assunto de síntese proteica, nós vamos dividir esse assunto em duas aulas, falou? A primeira parte da aula, a gente vai falar sobre a ação gênica, né, como é que os genes funcionam, e depois você vai entender por que isso está ligado à proteína, falou? Vamos falar ainda nessa primeira aula sobre código genético, e aí na próxima aula, na outra aula, aí a gente vai trabalhar a síntese proteica de verdade, o processo da síntese proteica como um todo. Tá? Inclusive ficando cabeludo, beleza. Então vamos lá, galera. E aí, moçada, vocês estão bem? Está tudo jóia? Tranquilo? Vamos pegar a nossa apresentaçãozinha e vamos ralar. Né, galera? Nós estamos aqui para ralar. Posso ir? Tranquilo? Vamos tirar a carinha do tio Zizo. E o que a gente vai fazer? Vamos lá. Ação gênica, então, e síntese proteica. Então, vamos começar. Primeira parte. Quais são os pré-requisitos? O que eu preciso para entender síntese proteica? Eu preciso de alguns conceitos. Proteína, por exemplo, proteína é formada em ribossomo. E aqui não importa se é ribossomo sozinho ou se é ribossomo de retículo endoplasmático rugoso. O processo é o mesmo. Uma coisa que é importante se lembrar é que nós vamos estar descrevendo a síntese proteica de células eucariontes. Fechou? Beleza. Outra, uma proteína é formada por uma sequência de aminoácidos. Você já sabia disso, né, galera? Você está careca de saber disso. Tá? Outra, apesar de quem faz a proteína é o ribossomo, quem manda o ribossomo fazer a proteína desejada é o DNA que está lá no núcleo. Falou? Outra, o DNA se comunica com o ribossomo através do RNA mensageiro. Nós vimos aqui em função de RNA mensageiro na aula passada, tá bom? E depois, por fim, que o RNA mensageiro, transportador MIT, ele tem a função de levar os aminoácidos até o ribossomo, né, para o ribossomo formar a proteína. Então, essa é a base do nosso conceito, tá bom? Isso aqui tudo a gente já viu, beleza? Aí a gente vai para os princípios. Quais são o princípio básico da genética? O princípio básico da genética é esse, que a partir de um gene eu formo um RNA mensageiro. E que, você já vai entender o que é gene. E que esse RNA mensageiro, quando traduzido, né, vai formar uma proteína. E a presença dessa proteína leva à formação de uma característica. Tá bom? Essa é a base da genética. Esse conceito, um gene, um RNA mensageiro, uma proteína, uma característica, é um conceito já mais antigo, tá, galera? Isso aqui já está superado. Mas para a gente começar a entender síntese proteica, ele está legal. Depois, no nosso aprofundamento, a gente vai mostrar que isso nem sempre é desse jeito aqui, falou? Então, nós vamos já marcando um aprofundamento para vocês, para que a gente possa comentar sobre isso, tá bom? E aqui um esqueminha, né? A partir de um DNA, esse pedaço do gene aqui, ó, esse pedaço do DNA aqui, ó, de onde eu estou formando um RNA mensageiro, isso que é gene. Gene é pedaço de um dos filamentos do DNA. Aí eu vou formar um RNA mensageiro que, traduzido no ribossomo, leva à síntese de uma proteína. Quer dizer, esse desenho descreve aquilo que nós comentamos aqui em cima. Fechou? Quais são os processos envolvidos? Galera, eu tenho aqui 3 processos e uma observação. De um DNA eu formar um DNA, esse processo chama duplicação e acontece no núcleo. De um DNA eu formar um RNA, o processo chama transcrição e acontece também no núcleo. E de um RNA ser traduzido e formar uma proteína, o processo chama tradução, acontece no ribossomo, portanto, e o ribossomo fica no citoplasma. Esses são os 3 processos comuns, os processos que seguem um padrão. Porém, a observação agora,
Nos RNA vírus do tipo retrovírus, tipo HIV, por exemplo, é possível inverter uma ordinha aqui, ó. A ordem normal não é de um DNA eu fazer um RNA, e o processo nos chama transcrição. Nos retrovírus, tipo HIV, repito, é possível de um RNA viral eu formar um DNA. Então, obviamente, esse processo ele não se chama, ele vai ser a transcrição ao contrário. Por isso que ele é dito de transcrição reversa. Falou? Você vai ver já. Num esqueminha que eu coloquei aqui, ó. De um DNA eu formar um DNA, replicação. De um DNA formar um RNA, transcrição. Tudo isso a gente já viu. Existe em casos virais um RNA formar outro RNA por replicação. E o RNA ser traduzido e formar uma proteína. Então, os processos principais estão aqui. Sem esquecer a observação que a gente fez, que é possível, em outros tipos de vírus, que, a partir do RNA, eu forme um DNA. Não é comum isso, é só alguns vírus que vão fazer isso. É de um RNA formar um DNA. E aí a gente chamou esse processo de transcrição reversa. E a enzima é a transcriptase reversa, que eu tenho certeza que você já sabe, você já aprendeu. Falou? Bom, falando da síntese proteica propriamente dita, então, agora. Primeiro, galera, um esqueminha, repetindo, né? De um DNA, por transcrição, eu formo um RNA, que por tradução forma uma proteína. Então, nenhuma novidade aí. O que é a tradução, né? A tradução, o próprio texto está dizendo, é o próprio processo, galera, em que, a partir de um RNA mensageiro, em que o ribossomo vai ler esse RNA mensageiro a cada 3 nucleotídeos, que nós vamos chamar de códon, e cada códon traduzido pelo RNA mensageiro vai pedir um aminoácido. E esses aminoácidos vão chegando ao ribossomo para compor a proteína que vai ser desejada. Então, está dizendo assim, ó, o processo responsável pela formação das proteínas que ocorrem nos ribossomos, onde os ribossomos vão ler, não é vai, não, errei isso aqui, vão ler o RNA mensageiro a cada 3 nucleotídeos que chamaremos de códon. E, usando um código genético como tradutor, cada códon vai indicar ao ribossomo qual é o aminoácido necessário naquele momento para que a formação da proteína, para a formação da proteína desejada. Essa vai ser, então, a ideia. Eu fiz o seguinte, galera, eu coloquei aqui um filminho para você ver a proteína, a síntese da proteína como um todo primeiro, para você se orientar na hora que você for pensar, tá bom? Vamos voltar lá no filminho. Oi? Tá não. Volta. Vai, gente, cadê o filme? Cadê aqui? Cadê? Sumiu. Aí, achou. Uma célula. Entrei dentro da célula, aqui você está vendo o núcleo. O núcleo, então, vai ter os poros, né, de entrada da carioteca, que você está vendo aí. Deixa eu baixar isso aqui um pouquinho. Isso. Aí estava falando aqui que o DNA é a molécula da vida, que tem as informações básicas da sobrevivência e da coordenação, e que é no DNA que está escrito a receita da proteína a ser formada. Agora, presta atenção, galera. Você está vendo aqui uma enzima que a gente já falou dela, a helicase. Oi? Vou ter que voltar lá. A helicase, galera, é a enzima que vai ser responsável pela abertura dos filamentos do DNA para que o RNA possa ser formado, entendeu? Você vai ver a helicase abrindo, bonitinho, certo? Aí você vai ver agora, essa enzima que você está vendo aqui, ó, é a tal da DNA polimerase, que vai fabricar um RNA complementar a essa fita do DNA. Tá vendo? É desse jeitinho mesmo, viu, galera? O RNA vai se soltar
o DNA se funde e o RNA agora vai sair de dentro do núcleo e vai para o citoplasma. Chega ali, existe uma proteína de controle, né, para controlar o que entra e o que vai sair. Verifica se pode sair mesmo, ele sai. E então, o nosso RNA mensageiro, que acabou de ser produzido por transcrição, vai para o citoplasma. Lá no citoplasma, como você está vendo, ele vai se ligar, o RNA mensageiro, a uma subunidade do ribossomo. Uma segunda subunidade se junta. Agora forma o ribossomo total. Galera, veja bem o que você está vendo aqui. Esse processo que você está vendo é a tradução, tá bom? O RNA transportador, ele está chegando aqui agora, tá bom? E vai deixar o aminoácido desejado. Reparem, galera, que eu vou ter aqui, ó, ele vai traduzir a cada 3 nucleotídeos, que a gente vai chamar de códon, tá bom? Cada 3 nucleotídeos é um códon. Então, eu tenho um códon aqui, outro códon aqui, outro códon aqui, e assim sucessivamente. Só que o aminoácido transportador vai trazer o aminoácido, vai deixar o aminoácido e ele vai embora. Depois a gente vai falar que esses lugares aqui, ó, tudo tem nome, sítio A, sítio P, sítio A. Você vai ver isso funcionar, quer ver? Olha que legal. Deixa o aminoácido e vai embora. Deixa o aminoácido e vai embora. Deixa o aminoácido e vai embora. Olha lá, ó. Códon e anticódon vão se ligando, vai deixando o aminoácido e o aminoácido vai embora. Olha que lindo, galera. Que legal que isso aqui é. Tá bom? E isso vai até chegar a um determinado momento em que o RNA mensageiro avisa, através de um código de terminação, que a síntese acabou. Aí a proteína está saindo aqui embaixo agora, que você está vendo, e ela está sendo encaminhada para um complexo de Golgi, aonde lá dentro do complexo de Golgi, essa sequência de aminoácidos vão alterando a sua forma, né, para chegar na forma adequada, que por enquanto, até agora, era só uma sequência de aminoácidos, não era a proteína. E você lembra quando você estudou proteína, que a proteína tem que ter uma forma adequada para exercer a sua função. Falou? Alcançou a forma? O complexo de Golgi abre e o ribossomo, a proteína vai sair. Isso que você está vendo chegar aqui agora é uma proteína transportadora que vai levar essa proteína que foi recém-sintetizada para um outro local. Se eu fosse você, assistir esse filme de novo, tá bom? Inclusive, escutando o que eu falei. Valeu, galera? Vamos falar um pouquinho de código genético agora? Então tá, então vamos. O código genético é aquilo que eu chamo de ribossomês. É a língua do ribossomo, tá bom? O que é o código genético? O código genético, galera, é a compilação das 64 combinações de códons possíveis e seus respectivos aminoácidos. Luizinho, não estou entendendo. Espera aí. Sendo que cada códon traduzido vai pedir ao ribossomo um determinado aminoácido. Falou? A gente vai analisar esse código mais para frente. Esse é o código. Esse é o código genético. Você está vendo aqui, cada 3 nucleotídeos de um RNA mensageiro, tá? Isso aqui é um código. Então, você está vendo o código UUU pede fenilalanina, UUC pede fenilalanina também, UUA, UUG, CCU, CUC, CUA, CUG, pede tudo leucina. Tá vendo? Isso que é o tal do código genético. Falou? Mas depois a gente vai analisar ele melhor. É só para você saber o que é isso. O código genético é isso. Tá bom? O que eu faço uma perguntinha para vocês é o seguinte. Eu estou falando para vocês desde o começo da aula que a cada 3 nucleotídeos eu tenho um códon. Então, um códon aqui, outro códon aqui, outro códon aqui. A pergunta que nós temos que fazer é a seguinte. Por que um códon tem que ter 3 nucleotídeos? Por que não é? Por que o ribossomo não ler de 1 em 1? Por que o ribossomo não ler de 2 em 2? Por que o ribossomo lê o RNA mensageiro a cada 3 nucleotídeos? Você tem que saber isso também. Isso aqui, inclusive, a última vez que caiu em Uberlândia. Falou? Então, vamos lá. É tudo uma questão de matemática, galera. Sabendo que temos 20 tipos diferentes de aminoácidos, né, possíveis para serem chamados
para compor a proteína e que não se pode trocar nenhum deles e que isso levaria à alteração da proteína a ser sintetizada, vamos analisar, então, as hipóteses. Quais seriam as hipóteses? Bom, primeiro, se eu analisasse o seu ribossomo, fosse ler de um em um. Não esquece que existem 20 tipos de aminoácidos. Se eu lesse de um em um, eu só teria 4 códons diferentes, A, U, C e G. Só 4 códons diferentes. Se cada códon me desse um aminoácido, pedisse um aminoácido, ficaria 16 aminoácidos sem pedir. Não esquece que é 20 e eu tenho só 4 códons. Então, é insuficiente. Se eu for ler de 2 em 2, se eu for ler de 2 em 2, aí eu vou ter quantas combinações? Se eu tinha 4 aqui, e cada uma dessas 4 poderia recombinar com outras 4, então eu teria 16 combinações possíveis. Né? Cara, 16 combinações possíveis ainda são insuficientes para determinar 20 tipos de aminoácidos. Então, não serve, tá bom? Então, não serve. De 1 em 1, só me dá 4, não serve. De 2 em 2, só me dá 16, também não serve. Né? Então, é necessário que eu leia de 3 em 3, porque aí eu vou ter 64 combinações diferentes possíveis de códon. Aí você vai falar assim, Luizinho, mas 64 é muito. Não importa, melhor eu ter mais códons para cada aminoácido do que eu ter aminoácidos sem códon. Falou? Essa é a ideia básica da coisa. Fechou? Então, agora nós vamos analisar definitivamente o código genético. Agora, preste atenção, galera. Algumas observações. Tudo que eu for falar agora para vocês, você não precisa escrever nada, porque tudo isso está no slide na sequência. Eu quero que você preste atenção aqui. Primeiro, isso é o código genético, né? As 64 combinações de códon possíveis e os seus respectivos aminoácidos. Até aí, beleza. Tranquilo. Primeira coisa que você precisa saber, esse código genético é universal. Todos os ribossomos do planeta trabalham com o mesmo código genético. Então, por exemplo, um ribossomo em mim que lê UUU vai pedir o aminoácido fenilalanina na tradução. E se for em um caramujo, UUU vai pedir fenilalanina também. E se for na grama, UUU vai pedir fenilalanina também. Primeira coisa é essa. Então, todos os ribossomos do planeta usam a mesma língua, o mesmo ribossomex, que é o código genético. Segunda coisa que você precisa saber. Como você está vendo aqui, por exemplo, fenilalanina tem 2 códons. A leucina tem 6. A metionina tem um só. Vocês estão vendo? A prolina tem 4. Então, galera, você está percebendo que a distribuição dos 64 códons possíveis entre os 20 tipos de aminoácidos não é proporcional, não segue regra nenhuma. Então, essa distribuição ela não é proporcional, ela não é equacional. Isso faz, então, com que alguns aminoácidos tenham 6, como a leucina, 6 códons, e outros têm apenas 1, como a metionina, que a gente vai ver mais para frente. Aliás, vamos ver agora. Outra coisa, outra observaçãozinha que você precisa saber. O código genético, ele possui esse códon aqui, ó, AUG, que, além de identificar a metionina, ele também é um códon de inicialização. É um start códon. O que é isso? Quer dizer o seguinte, cara, que o ribossomo ele vai ler o RNA mensageiro enquanto ele não encontrar o códon AUG, ele não começa a síntese. Ele vai continuar, ele vai ler, mas enquanto ele não lê AUG, ele não começa a síntese. Mas a partir do momento que ele ler AUG, a partir dali, cada códon para ele vai pedir um aminoácido. Beleza? Outro. Essa síntese, a cada códon um aminoácido, vai acontecer até o ribossomo encontrar um desses stop códons aqui, ó. O UAA, o UAG, o UGA. Esses 3, UAA, UAG e UGA, indicam, além de não pedirem aminoácido nenhum, presta atenção que ele não pede aminoácido nenhum, eles indicam o final da síntese. Falou? Galera, antigamente você não precisava guardar esses códigos. Tá? AUG, que é um código de inicialização, UAA, UAG e UGA, que é um
stop códon, códon de terminação. Galera, infelizmente, desde 2006 para cá, depois de um exercício que caiu no vestibular aqui em São Paulo, passou a ser necessário, né? Você tem que guardar. Ah, Luizinho, tem dificuldade de decorar. Parabéns, todo mundo também tem, né? A gente tem que se preparar para isso, tá? Algumas questões são reconhecidas como de segunda fase ou questões mais difíceis, simplesmente porque dependem de você saber que esses códons são códons específicos. De 64, você só precisa guardar 4, galera. Tá bom. E a última observação para a gente fazer sobre código genético, que é o seguinte. O código genético é considerado degenerado. Por que ele é considerado degenerado? Porque, galera, é possível que uma pequena troca, né, de códons na composição do códon não necessariamente leva à alteração da proteína a ser formada. Não necessariamente leva a um aminoácido diferente na formação da proteína. Um caso clássico aqui é aqui, ó, por exemplo, ó, UUA, aliás, UUU e UUC pede fenilalanina. Então, vamos supor que numa mutação lá no DNA, a mutação sempre acontece no DNA. Ao invés de eu formar o códon UUU, eu formei o códon UUC. Cara, o UUC não vai mudar nada na proteína, porque vai continuar chamando fenilalanina. Agora, vamos supor que a mutação lá no DNA, que levou à formação de um RNA mensageiro, que era para ser UUU, cadê? Então, era para ser UUU, e passou a ser UUA, aí mudou, né? Porque o UUA, na hora que ele for traduzir, ele não vai ser traduzido, ele não vai pedir a fenilalanina, ele vai pedir a leucina. Vocês estão entendendo? Estão entendendo, galera? Então, como é o seguinte, é possível que pequenas e discretas modificações na informação genética não necessariamente altere a proteína a ser formada. Por essa razão, o código genético é, então, degenerado. Então, essas 5 observações que eu fiz, eu coloquei aqui agora para vocês, tá? Todas elas, ó, tudo bonitinho, certinho. A primeira, que o código genético é universal. A segunda, que o número de códons, a distribuição dos aminoácidos, dos códons dos aminoácidos não é igual, não é proporcional, não segue regra nenhuma. Que o códon AUG é um códon de inicialização. Perdão. Que o códon UAA, UAG e UGA são códons de terminação e que o código genético é considerado degenerado, porque ele permite, repito, discretas modificações sem que necessariamente altere a proteína a ser sintetizada. Fechou? Bom, vendo o que a gente já viu, aqui, vendo o que a gente já viu de código genético, de expressão gênica, a gente já está apto, galera, a definitivamente entrar com os 2 pés no pescoço de síntese proteica e a gente matar essa jogada aí. Fechou? Então, moçada, vamos então para a nossa segunda parte da nossa aula, onde a gente então vai analisar que rolo que é esse negócio de síntese proteica. Fechou? Lembrando uma coisinha, vocês de biológicas, por favor, preste atenção nessas questões. Todo mundo precisa saber síntese proteica, tá? Mas é que o pessoal de biológicas, quando for um aprofundamento que a gente vai fazer depois, vai precisar, no aprofundamento, ter consciência direitinho do que eu vou falar agora para vocês, galera. Porque essa aula vai ser pré-requisito para esse aprofundamento. Valeu? Galera, muito obrigado a vocês. Fica assim, então, e até a nossa próxima aulinha que acontece agora mesmo. Beijo, tchau. Beijo, beijo, beijo.